só mudaram os meios, né? Se a gente for olhar para a rede social, para a internet, é muito comum a gente se comparar a um outro projeto, se comparar a uma outra empresa, se comparar a uma outra pessoa, porque o que ela apresenta ali é algo fantástico e a gente sofre. Como vejo pessoas hoje que sofrem atrás desse mantimento, dessa imagem, dessa autoimagem, que querem aparentar ser algo que não são. E para mim só mudou o meio, né? Então hoje, quando eu identifico essas situações, eu consigo ir buscando em Deus, principalmente, a cura da minha identidade, porque sou filho de Deus, a minha identidade está firmada nele, então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que Deus diz que eu sou, então não vai ser algo ou isso, ou algo nesse sentido que vai mudar o que eu tenho que ser, enfim. Mas eu vejo, e trazendo um meio, porque é onde eu atuo, na internet, vejo isso sendo muito comum. Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, deixe-me me apresentar. Eu sou Andrélia Amazonas, anfitriã aqui, e é com muita alegria que eu recebo você aí do outro lado, que sentou aí para ouvir um pouquinho de uma mensagem de Deus que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração. E para isso eu já digo assim, ó, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa o sininho também para você receber as notificações, porque dessa forma você vai receber todo o conteúdo que a gente produz e sobe aqui no canal com muito amor para que o Espírito Santo te alcance aí do outro lado. Já peço também, pega o link e compartilha para pelo menos 3 pessoas que você adora, que você ama, que você quer que receba uma mensagem também de Deus, ou então manda para aquelas pessoas que você sabe que estão com a fé um pouquinho abalada e que estão precisando aquecer o coração. Quem sabe a gente e você não vai ser esse canal de bênção também na vida dessa pessoa. E aí eu quero aproveitar também, antes de apresentar o meu convidado, e te convidar para apoiar aqui o canal, assim como o Estúdio 091, aqui onde a gente grava, esse estúdio super bonitão, cheio de profissionais competentes e dispostos sempre a te atender. Entre em canal no inbox para a gente poder passar o contato, caso você queira fazer um projeto aqui no estúdio, que vai ser maravilhoso, tenho certeza, a experiência de vocês. E também, caso queira ser um apoiador do canal, a gente está aberto e precisando de parceiros que acreditem na missão e que queiram também evangelizar com essas novas tecnologias como a gente está fazendo. E agora, sem criar mais expectativas, eu vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje. Já quero dizer, de novo, deixa o like, porque eu sei que você vai gostar da nossa conversa. E eu aproveito para apresentar para vocês o Roger, que começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo aqui aos modos da casa. É uma honra, né, estar aqui, poder compartilhar um pouco da história, da vivência, da minha jornada e também aprender com você, Andréia. Tenho certeza que sairei daqui muito mais enriquecido. Agradeço também a equipe, né, todo o Cristocast, Thiago e companhia, todo o time aqui do Estúdio 91. Certeza que será um papo muito enriquecedor para todos nós. Imagina, uma alegria nossa te receber aqui. A gente sempre traz os nossos convidados, como vocês sabem, são indicações, né? E hoje não foi diferente, uma indicação que o Thiago trouxe para cá, para a nossa conversa. E uma coisa, viu, Roger, que a gente sempre fala aqui, assim, é de trazer pessoas que a gente veja que tentam viver segundo o Evangelho, que tentam, assim, direcionar a vida, né? Para essa vida, para essa caminhada mais cristã que a gente sabe que é sempre desafiadora, né? Não é só flores, ser cristão não é só flores, mas que é algo que vale muito a pena. Então a gente tenta sempre trazer pessoas aqui que têm um pouquinho de experiência na fé para compartilhar com quem está ali do outro lado. Obrigada pelo teu sim de estar aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar assim, eu queria muito saber primeiro da tua história. Tu sempre foste de família cristã?
Sim, sempre fui. E assim, acho que como toda história, né, todos nós carregamos fatos curiosos, histórias que realmente têm um teor mais engraçado, outros mais reflexivos, e comigo não foi diferente. Eu venho, sim, de um lar cristão, e de dois lados, na verdade, né? Família da minha mãe, uma família católica, né, praticante, e a família do meu pai, uma família evangélica muito praticante. E na minha jornada eu estive muito mais presente ao lado da minha família paterna, né? E essa minha família paterna, né, meus avós, são muito tradicionais na igreja. E nascendo ali na Assembleia de Deus, tem uma história muito longa, né? Meus avós vieram de Pernambuco a Belém, fruto de um chamado de Deus. Então, minha avó abraçou um chamado missionário com 16 anos de idade, Nossa. muito específico o chamado, e ela abraçou e veio para Belém. E o plano de Deus foi muito perfeito, porque tudo seguiu um curso muito bem estruturado. E eu sou fruto disso, né? Meus pais e eu, enfim. Então, eu nasci, né, dentro desse lar cristão, com muita base cristã. E, mais especificamente, uma base pentecostal, né? Então, vindo ali de Pernambuco, meus avós trouxeram também muito conhecimento bíblico e posteriormente, tem um fato muito interessante, que falando sobre a Assembleia de Deus especificamente, né? Nós temos em Belém do Pará um fato muito pontual sobre dois missionários que vieram, né, foram enviados, largaram também, abraçaram o chamado e vieram muito jovem para a cidade, né? Saíram, não recordo o nome da cidade agora, mas vieram para Belém, fruto de um chamado, e minha avó conheceu os dois missionários. Então, assim, isso é um marco muito pontual, porque eram dois estrangeiros que vieram a Belém, né? E na sua caminhada evangelística, ao passarem por Pernambuco, em Recife especificamente, minha avó conheceu Gunnar Vingre, né? Um missionário específico, né? Um dos dois, né, que vieram e fundaram a Assembleia de Deus. E ela conta isso com muito entusiasmo, porque é impossível não falar sobre a nossa fé sem falar sobre quem nos antecedeu. Então eu cresci nesse lar, muito bem estruturado. E assim, minha avó é musicista. Ela recebeu um chamado de Deus para desenvolver corais na cidade, porque naquela época não tinha nada envolvido, não tinha ainda esse projeto, e o primeiro coral da Assembleia de Deus teve uma participação muito positiva da minha avó. Que bonito. E que até hoje ela, com 76 anos, se eu não me engano, continua com todo vigor à frente de alguns corais e tem na veia a música. Olha, já acho que temos uma indicação de convidada, né, Thiago? Para trazer. Muito interessante. Tem muita história. Minha avó, que é minha avó paterna, tem muita história mesmo para contar. Bonito. E como tu viveste isso? Quais são as lembranças mais antigas que tu tens dessa base da tua fé em família? Olha, é até algo assim que atualmente, quando eu converso com a minha irmã sobre, a gente sente um saudosismo e tenta a todo custo resgatar algumas práticas, mas eu recordo, assim, desde que eu me entendo por gente, todos os dias nós tínhamos algumas práticas religiosas, eu vou usar o termo, mas eram práticas de fé muito bem estabelecidas, que eram os cultos domésticos, né? Eram os cânticos, né? Os corinhos da harpa cristã. Então, assim, desde muito novo, desde que eu me entendo por gente, obviamente, a minha avó, que é quem eu devo muito da minha fé, da minha base cristã, a uma avó e uma tia-avó, que é a irmã dela, que foram as duas que estiveram muito presentes na minha criação, e ambas também musicistas, coristas. Então a base musical sempre esteve presente na nossa família, e esse teor sempre assim muito vívido. Então todos os dias pela manhã era um culto doméstico, e assim rodeado de fato com músicas e cânticos e afins. Então isso é algo que eu guardo com muito carinho. Assim, gostaria de praticar mais ainda. Não posso colocar em função uma culpa, né, ou um fator de não estar fazendo por função da rotina e tudo mais, mas de fato era uma época onde isso era muito mais vívido, era muito mais praticado. Hoje não, hoje nós, como família, né, eu, os meus pais e minha irmã, a gente mantém uma prática diária de
leitura bíblica, né, nossos devocionais, mas não no mesmo formato. Entendi. E eu sempre, a gente conversa assim, já diversos convidados vieram aqui e indiscutivelmente é algo que independe da denominação cristã, mas a gente sempre identifica assim que a gente nasce fundamentado de repente na fé familiar, né? Mas a gente vai levando a reboque dessa fé familiar, de como funciona ali dentro de casa, mas em algum momento a gente passa a ter a nossa própria experiência. Sim. Qual foi esse momento para ti? Foi logo cedo? Demorou um pouquinho mais? Foi algo natural? Como aconteceu? Então, acho que quando você está inserido em um ambiente onde tudo te impulsiona a seguir um caminho, por muitas vezes e vários momentos você só segue aquele caminho sem ter um senso crítico de que caminho é esse eu estou seguindo, Sim. né? E ele chegou para mim. Em um dado momento, vou desenvolver melhor, mas em dado momento eu me questionei sobre que caminho é esse, né? Que fé é essa que eu estou seguindo? É a fé dos meus avós? Porque até então, isso acho que é um ponto a ser levantado. Por que minha avó e minha tia-avó, por que elas e uma outra rede de apoio, né, de tias e tudo mais, exerceram um papel muito fundamental na minha jornada de fé cristã? Porque quando eu nasci, o meu pai, minha mãe e minha irmã não seguiam um caminho de fé. Como a gente chama, um termo usado, eles estavam longe dos caminhos, né? Então, minha avó, acho que de maneira muito sábia, assertiva, entendeu que ela teria essa oportunidade de dizer, bom, então já que você não vai, o filho dela falou assim, já que você não vai guiá-lo por aqui, eu vou abraçar essa função aqui e vou guiá-lo por aqui. Tanto que, por exemplo, minha base de música foi muita influência da minha avó, né? Por anos eu toquei violino, toquei flauta doce, tive uma inicialização na música por função dela, né? Por incentivo. Gostei muito, embora não tenha seguido o plano, né? Porque o sonho da minha avó era que eu seguisse uma carreira musical. Eu entendi também que esse não era o meu chamado principal. Então, por isso que ambas exercem esse papel na minha jornada, porque elas, de fato, abraçaram essa missão. Então, no decorrer da jornada, né, em que eu talvez fui adquirindo mais maturidade, entendimento da jornada de vida e conhecendo o mundo, eu comecei a me questionar e trazer, na verdade, pontos que me traziam reflexão de que caminho é esse que eu estou vivendo, né? Que jornada é essa que eu estou fazendo, estou seguindo. Mas nada disso me distanciou do caminho, mas eu me vi somente sendo alguém que replicava um costume impresso pela minha família. Então, ali em meados dos meus 16, 17 anos, eu me via como apenas um frequentador da igreja e não um praticante do evangelho. Então, foi um momento também onde eu comecei a ter contato com outros universos, com outras pessoas, em outro ambiente, que se tornou muito nocivo para mim, muito danoso. E eu me senti tão acolhido, né, por um grupo ali de escolar, porque eu participei, teve uma fase da minha vida onde eu participei muito de grupos de futebol, né, da minha escola, e eu me senti muito pertencente àquele grupo, né? Então acho que minha alma naquele momento desejava muito me sentir pertencente a uma tribo, a uma turma, já que eu não conseguia essa identificação dentro da igreja. O que inicialmente se tornou como algo muito legal, interessante, que é o futebol, é um evento, é um campeonato. Aquele mesmo grupo tinham práticas que muito nocivas até socialmente, porque naturalmente, à medida em que eu fui me envolvendo, eu não só mais participava do grupo do futebol, eu passei a me envolver em confusões, em brigas, porque já tinha o Colégio X que também já tinha uma certa rivalidade. Então, um abismo foi puxando outro abismo. Mas no fundo, André, eu tinha aquele sinalzinho vermelho, dizia assim, opa, daqui tu não passa, meu amigo. Então, eu hoje atribuo ao temor do Senhor. Então, eu ia a todo instante até o meu sinal amarelo e voltava. Então eram ambientes de droga, cada um com seu olhar e valor social, mas a minha ótica errado.
de drogas, de lascívia, de roubo, furto e uma série de coisas e muita coisa ruim. E até que, em um determinado momento da minha jornada, alguém que hoje representa muito para mim, que é um amigo, um irmão, que é meu pastor hoje, é meu parceiro em negócios também, e a gente criou uma relação muito, muito grande, me chamou assim na igreja e falou assim: olha, eu tenho um recado de Deus para te dar. Assim, se hoje você não parar de fazer o que você está fazendo, seus dias serão breves. E ninguém sabia o que eu fazia. Ninguém sabia que eu tinha uma vida dupla. Ia para a igreja todo domingo, bonitinho, religiosamente, mas de segunda a sábado eu era uma outra pessoa, eu vivia um outro ambiente, eu era extremamente violento. Casos por exemplo, eu adorava ir para uma feira do livro, porque eu sabia que na feira do livro iam ter em algum momento alguns embates de colégios e de turmas, que eu adorava, aquele senso de manada, aquele senso de grupo, enfim. E aquilo para mim foi um choque, André, tremendo, assim, porque eu fiquei, meu Deus, tipo, ninguém sabe disso, ninguém sabe o que eu vivo de jornada e tudo mais. E aí foi quando realmente eu entendi que eu precisava fazer o caminho de volta, porque eu iria seguir a minha jornada como hoje pessoas daquele mesmo universo não estão nem aqui mais para contar a história, porque seguiram, alguns presos, outros assassinados pela polícia. E aí o incrível de tudo isso é que quando eu olho para trás eu não consigo me reconhecer nessa fase da vida. Pois é, né? Tipo, o Roger de hoje não tem nada a ver com aquela fase. Mas porque, de fato, eu decidi ter minhas experiências com Deus. E passei a buscar, passei a desenvolver. E eu acredito muito que aonde você... E é bíblico. Aonde você teve extremas dificuldades de desenvolver algo, aonde você foi... Eu não vou dizer o termo envergonhado, mas aonde Satanás, né, o diabo, acabou usando como uma válvula por entender que ali era um ponto fraco, Deus passou a fortificar. Então eu me envolvi no ambiente de células missionárias e me tornei líder de célula. Então foi o momento onde eu encontrei também de dizer, opa, aquilo que eu sentia, aquele vazio que eu sentia quanto jovem ali, adolescente, jovem, de não me sentir pertencente, querer fazer algo para me sentir num grupo e tudo mais, eu falei assim, bom, eu acredito que agora é meu papel de fazer o caminho inverso e encontrar pessoas que, assim como eu naquele momento, careciam de um senso de pertencimento. E aí foi quando eu recebi um chamado de Deus, e é o que eu carrego até hoje. Assim, mesmo sem entender, mesmo sem conseguir dimensionar o que seria aquilo, mas em um retiro espiritual, Deus usou uma mulher que também não me conhecia, uma mulher que, enfim, eram muito jovens, então foi muito específica. Ela chegou até mim de uma forma muito tranquila e disse assim, olha, a partir de hoje, Deus está colocando dentro de você uma geração de vida e Ele está te dando um útero. Tu faz ideia do que é isso? Aí naquele momento, assim, meus meados de 18 anos, 18, 19, não fez o menor sentido. Eu acreditei, recebi aquela mensagem e aquele chamado até hoje brada muito forte no meu coração. Hoje eu entendo por quê, mas naquela época não fazia sentido algum. Como assim um homem vai receber um útero, né, de Deus e eu vou gerar vidas, etc. e tal. Então, assim, André, a minha jornada começou... Um fator muito importante é que nesse meio tempo de alinhamento também, houve um alinhamento dentro da minha casa. Porque a minha irmã, que também estava distante dos caminhos, vivendo um outro tipo de vida, um outro tipo de jornada, fez o caminho de volta. Meu pai também fez o caminho de volta. E até então minha mãe, ainda católica, né, mas não tão praticante assim, começou a ser impactada pela transformação da vida do meu pai. Que sem dúvida alguma para mim, hoje, eu digo, olha, bom, eu não tenho testemunho de fato, né, se a gente for usar assim, o termo testemunho, eu não tenho, mas meu pai é incrível e eu me sinto pertencente a essa história dele, porque ele teve uma transformação da água para o vinho. A gente até brinca assim, porque meu pai, acho que de cada 10 palavras que ele soltava, 15 eram palavrões. E a gente encarnava muito assim com ele, e era algo muito natural. E a transformação na vida dele foi tão tranquila porque ninguém chegou para dizer assim, olha, você precisa parar de fazer isso. Mas a partir do momento em que toda a minha casa
passou a tomar uma decisão e caminhar juntos, a gente começou a construir uma nova história. Sim. A caminhar numa nova jornada. E por isso que quando me perguntam qual é o meu maior testemunho até hoje, eu digo que é a minha família. Porque eu acho que não há nada mais precioso do que a nossa família. E hoje a nossa relação é tão única, tão incrível, assim, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, que eu não consigo ver a minha jornada sem estar associado a eles, porque eu tenho minha irmã como minha amiga e confidente, como minha discipuladora, alguém que me acompanha na jornada de fé, porque ela mergulhou tanto assim, no relacionamento com Deus que ela ultrapassou barreiras, e eu digo que ela é minha discipuladora, porque de fato é quem me acompanha, quem me ajuda de todas as formas. Eu digo que a minha mãe é minha conselheira, não só nos meus negócios, mas como na vida, porque é alguém muito sábia e que Deus usa muito também. E olha como é engraçado, André, e louco também, né? Porque anteriormente a gente não tinha essa relação, e hoje, por exemplo, minha mãe tem uma prática de oração diária. Todos os dias ela faz parte de um grupo de oração que vai à igreja às 6 da manhã, e assim, ela não falta nada, assim, aquilo se tornou sagrado para a vida dela. Né? Então eu vejo que o plano de Deus para mim era um plano familiar, um plano de resgate familiar, né? Através da minha vida, de alguma forma, a minha família, né, meu núcleo familiar de meu pai, minha irmã, passaram a fazer parte desse grande plano. Então, para mim, é impossível pensar futuro, é impossível pensar propósitos de Deus, chamado de Deus, sem pensar na minha família. Porque a gente está junto em todos os momentos, em todos os instantes. De verdade, todos os dias assim, eu tenho muita vontade de voltar para casa porque eu quero estar com a minha família. Porque é prazeroso tudo aquilo. Isso. Então, fechando o raciocínio, naturalmente tive uma história ali de, mesmo não saindo da igreja, eu fui dar uma volta no mundo, fui conhecer os prazeres do mundo, mesmo estando ali. Mas quando eu entendi que Deus tinha algo para mim, tinha um projeto para mim, que a minha história fora criada antes mesmo de eu nascer, e quando eu entendi isso e passei a buscar o entendimento de que eu precisava caminhar nessa jornada, naturalmente o curso da minha vida foi conduzindo a esse caminho de volta com a minha família. Então, o meu maior testemunho é a minha família. Muito bonito, Roger. Assim, e a família é um projeto de Deus para cada um de nós, assim, né? Então, é muito bonito esse teu testemunho. Mas uma coisa uma palavra que tu usaste 2 vezes ficou muito forte para mim, assim, né? Que é a decisão, sobre a decisão. Disseste que quando tu botou o pezinho lá no mundo, percebeu os sinais amarelos da vida e você decidiu voltar, né? E que acabou sendo também decisão de cada um da sua família também retornar. Essa questão de você decidir, né, que é o que eu quero puxar aqui para a gente conversar. Tu acreditas que a fé é uma decisão? Outra, você acredita que a sua experiência, você ter uma experiência com Deus, você se colocar à disposição de ter uma experiência com Deus, é uma decisão? Ou vem ao léu, entende? Ou não, as coisas vão acontecendo e de repente algo acontece. Ou pode ser uma decisão? Bom, eu acredito que nada nessa vida é por acaso, né? Nós não somos obras do acaso. E eu sempre acreditei que o plano de Deus é perfeito para todos nós, mas a gente continua tendo livre-arbítrio e nós podemos decidir ou não sobre qual caminho nós queremos seguir, né? E naturalmente, para mim, a fé também é um processo de decisão, né? Até porque a Bíblia nos indica que a gente precisa atribuir à nossa fé uma série de outros complementos, vamos dizer assim. Então, para que tudo isso aconteça, né? Porque fazendo uma analogia, para mim a fé é o combustível de um carro. O carro só consegue se movimentar mesmo tendo todas as tecnologias, todos os artifícios, enfim, o carro só consegue se movimentar. Óbvio que agora tem os carros elétricos, né? Mas de uma forma geral,
se houver aquele combustível, aquele fator que vai passar por todos os elementos e proporcionar uma potência, né? Aquela saída do lugar. Então, embora a gente acredite e saiba que existe a fé, que é isso e tudo mais, mas eu acredito que a fé é um dom de Deus e é preciso buscar essa fé para que ela seja crescida, que seja acrescentada, que ela aumente de fato, conduza a nossa vida. Então, assim, justamente sobre essa decisão. E aí vamos pegar aquele cenário onde você era jovem, Sim, aonde você estava exposto a mais influências do mundo, né? E nessa época da juventude, realmente o jovem, imagina hoje, né? Uhum. Totalmente sobrecarregado de informações, de gente pescando para todo lado, ele, né? E realmente muito assédio. O jovem passa nos diversos sentidos, em diversos ambientes, né? Como se fortalecer nessa decisão de não ceder às coisas ruins do mundo. Obviamente tem coisas boas no mundo, mas como não o jovem não ceder a essas coisas ruins e ficar firme que ele não precisa passar por essas experiências. Nossa, é uma pergunta difícil, né? Até porque cada um de nós somos tentados de acordo com ações específicas, né? É bem provável que meu espinho na carne seja diferente do seu e cada um de nós temos aquilo que naturalmente nos puxa a sermos tentados, a sermos provados em áreas que, enfim, por exemplo, para mim, bebida alcoólica para mim nunca foi um problema, nunca me senti, pode ter aqui 10 garrafas na mesa e eu nunca foi algo que para mim, mas eu acho que tem um fator que eu vejo hoje, e foi o que eu sofri naquele tempo, a gente, assim, a carência de espaços e de ambientes em que você se sinta pertencente. E aí hoje eu vejo que também há uma, assim, estruturando o pensamento, eu acredito que há um fator familiar, não que a minha família tivesse sido esse fator, mas analisando, eu vejo que hoje, cada vez mais, as famílias elas passam a ter essa configuração de proteção, de cuidado, né? O pai, a mãe, seja ali também uma avó, alguém que esteja presente na vida, passa a ser essa proteção, alguém que lhe instrui para a jornada, que lhe dá argumentos suficientes para que você se sinta amado, para que você se sinta acolhido. Então, e mesmo com tudo isso, eu ainda assim me senti alguém que carecia de um pertencimento, né? Tanto é que até hoje eu olho para isso e fico, meu Deus, como isso pôde acontecer? Quando jovem, era muito comum, foi lançamento, foi febre na época, as Kenners, né? São sandálias da Kenner. E hoje voltou, né? Tá em voga aí, muita gente usando, tá na moda e tal. Mas aí tinha a turma de amigos que tinham a sandália Kenner. E aí eu fiquei, caramba, para eu ser desse grupo aqui, para eu ser amigo dessa galera, eu preciso ter uma sandália desse mesmo sentido. E meus pais sempre foram muito bem posicionados com relação a isso e dizendo, olha, você não precisa ter isso para você estar pertencente a um grupo. Só que na jornada da vida, acho que a gente vai tentando tapar alguns lugares, alguns buracos, algumas coisas com aquilo que a gente acha que vai sanar de fato. E para mim era aquilo. E aí quando eu olho para a jornada, eu vejo que esse processo foi escalonando. E acredito que por não ter a maturidade e a experiência suficiente para olhar e identificar isso como um fator, eu acabei dando vazão para aquilo. Então, hoje, só mudaram os meios, né? Se a gente for olhar para a rede social, para a internet, é muito comum a gente se comparar a um outro projeto, se comparar a uma outra empresa, se comparar a uma outra pessoa, porque o que ela apresenta ali é algo fantástico e a gente sofre. Como vejo pessoas hoje que sofrem atrás desse mantimento, dessa imagem, dessa autoimagem, porque querem aparentar ser algo que não são. E para mim só mudou o meio. Né? Então, hoje, quando eu identifico essas situações, eu consigo ir buscando em Deus, principalmente, a cura da minha identidade, porque sou filho de Deus, a minha identidade está
firmada nele, então eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que Deus diz que eu sou, então não vai ser algo ou isso, ou algo nesse sentido que vai mudar o que eu tenho que ser, enfim. Mas eu vejo, e trazendo um meio, porque é onde eu atuo na internet, vejo isso sendo muito comum. Pessoas, um exemplo, ostentando carros ou mansões, etc., para atrair algum tipo de perfil, etc., de jovens que talvez queiram ganhar dinheiro de maneira fácil. Então, assim, tem várias formas hoje, mas eu acho que, principalmente, um fator que pode inibir, ser uma proteção, é a gente entender para o que nós fomos criados, para que nós fomos feitos, né? Nós temos um propósito dado por Deus, e quando a gente abraça esse propósito, não tenho dúvidas de que é um antídoto para que a gente não caia nas armadilhas desse mundo que todo instante tentam nos coagir a ser ou agir de uma forma como eles acham que a gente tem que ser. E eu fui, até trazendo um corte aqui de uma música que, apesar de tudo, eu acompanho, gosto muito de beber das culturas, de entender da sociedade. E tem uma música do Mano Brown, Racionais MC, que ele diz o seguinte, que antes ele era carne e agora ele é a própria navalha. Com o entendimento de que antes ele sofria, agora é ele que faz as outras pessoas sofrerem. Eu não compactuo da ideia, mas eu vejo que as pessoas que não são curadas por Deus, elas fazem a mesma coisa. Aquilo que eu sofri, o que eu apanhei, o que eu vivi, etc., agora que eu tenho um pouco mais de inteligência e maturidade, é a minha vez de fazer com outras pessoas. Então, eu fui a carne e decidi não ser a navalha, porque entendi que Deus me chamou para uma outra coisa. Então, quando eu entendi isso, eu segui o caminho diferente. Roger, assim, a gente tem um público aqui no CristoCast que são pessoas que estão em busca, realmente, né, de compreender quem é Deus, compreender o seu próprio relacionamento com Ele. A gente tem um público de pessoas que estão com a fé enfraquecida, que estão com esse vazio, né, que não sabem nem por onde começar. Então, a partir do momento que essa pessoa tomar a decisão e dizer assim, eu quero mudar minha vida, eu quero ter uma fé mais forte, eu quero conhecer mais a Deus, como é que ela começa? Bom, eu acho que não tem segredo. A comunhão com Deus, né, para mim tem 3 pilares principais assim que são fundamentais para que a gente desenvolva esse relacionamento. Não tem maneira melhor de conhecer a Deus senão lendo sua palavra, lendo os evangelhos, e a indicação até que seja talvez ali pelo livro de João, por ser um livro mais fácil de se entender, assim, João, por ter um aspecto mais amoroso, né, mais delicado para a vida, passa esse olhar para a gente de Cristo de uma forma tão leve. Eu comecei por esse, sabia? Sério? Sério. E eu penso assim que os outros evangelhos falam muito dos feitos de Jesus, né? E o evangelho de João fala muito sobre quem ele era. Eu acho que isso fez total diferença para mim, assim. Sabe que conversando com a minha irmã também essa semana, a gente, assim, acho que cada um de nós, uns são mais visuais, outros são mais textuais, e ela é mais visual, assim como eu. E aí nós estávamos vendo a série The Chosen. Sim. E ela falou assim, nossa, irmão, como a gente consegue, parece que, viver a história e ver aspectos de Jesus, mesmo sabendo que ali é uma ficção, tem elementos para além daquilo que a Bíblia relata. Mas ela falou, nossa, parece que aquilo ali fortaleceu minha fé. E verdade, aquilo ali, eu vejo que se você tem minimamente uma base, um entendimento, ou não, enfim, aquilo ali fortalece a sua fé. Sim. Então, e vejo também como uma boa forma de você iniciar a entender muito mais sobre quem é Jesus. Compreendendo que é uma obra de ficção, né, e que não basta por si só, que você assiste e depois você vai buscar na palavra de Deus, né, na base oficial. Sim. O que é aquilo ali que está sendo dito. Mas eu acho também de extrema sensibilidade, assim, eu gosto demais, sou super fã do The Chosen, que trouxe, na minha visão, um Jesus muito humano, porque eu ainda bebi um pouquinho da fonte da época da minha mãe, por exemplo,
onde falavam de um Jesus muito sério, muito distante, aquele que quando trovejava dizia, ó, Deus está brigando, né? Então ainda bebi um pouquinho disso, apesar de que a minha mãe se esforçou muito para tirar isso, né, da nossa casa, da nossa convivência. Ela não reforçava nada disso. Pelo contrário, para minha mãe sempre foi Deus é amor, o tempo inteiro. Mas a gente ouvia, né, essas coisas. E assistindo The Chosen, eu vejo muito essa humanidade. Então a gente vê Jesus escovando os dentes. Eu achei incrível. Achei incrível. Ver ele cansado, né? Então, eu acho muito bonito isso. A gente ir buscar essas fontes, mas eu acabei te interrompendo. Continua. Não, mas eu acredito que isso, de fato, corrobora com a ideia, porque eu acho que é natural a gente construir uma imagem de uma pessoa, né, recebendo, e é natural, acho que a gente vive isso, informações, tipo, André é assim, André é assado. Então, dependendo de quem é essa pessoa, ou o que ela influencia a gente constrói uma imagem sobre quem você é, por exemplo. Então, eu acredito que da mesma forma, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, eu acho que não tem melhor forma de saber quem são essas pessoas, senão através dos escritos, através daquilo que foi deixado, né, para que nós tivéssemos acesso, né? E fico muito mais feliz em saber que, assim, nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos, né, na personalidade de Jesus, quem ele representa para cada um de nós. Mas, voltando ao trilho, eu acredito que a leitura é um passo principal. E tem até um fenômeno atualmente, que é o Café com Deus Pai, né, que muita gente hoje tem adquirido e tem feito ali os devocionais e tudo mais. Eu acho maravilhoso. Contém a palavra de Deus para início de uma jornada de alguém que ainda não tem muito conhecimento ou muito relacionamento com Deus. Eu acho incrível, acho que é um excelente passo. À medida que a pessoa vai conhecendo um pouco mais, é aconselhável que ela busque algo um pouco mais consistente, que tenha mais contexto, a história com antes, o durante e o depois. Então, assim, acho que quesito inicial, sim. E um outro ponto também que eu acredito que por muito tempo, e eu desmistifico isso de todas as formas com quem eu converso, sobre a oração, né? Porque, e falo vindo de uma base cristã pentecostal, onde você vê pessoas com uma eloquência maravilhosa, com uma eloquência que é incrível, e que você fica, nossa, eu nunca serei igual essa pessoa, que ela fala tão bem com Deus. E às vezes aquilo ali só é não posso dizer uma encenação, não é essa a palavra, mas aquilo ali é só um enredo. E de fato o que a Bíblia diz é que a gente precisa tranquilamente fechar a porta do nosso quarto, entrar no secreto, que o Deus que está em secreto vai responder a gente ali. Então fala sobre algo muito pessoal. Eu vejo muito como uma conversa, um diálogo. Então, um simples fato de você fechar a porta do seu quarto e conversar com um amigo, com uma amiga, um brother, um parceiro, um colega, um orientador, tenho certeza que é uma ótica muito importante para a gente seguir. E aí, passos futuros como jejum, passos futuros como a participação seja de um movimento no corpo da igreja, ou de um movimento que lhe instrua a caminhar de uma maneira mais sólida com Cristo. Então, acho que são práticas muito interessantes. Essa questão de conversar com Deus, né? A oração, se colocar em oração. Eu, quando comecei a me aprofundar mais, eu tive uma virada. Eu brinco assim, que chegou um momento da minha vida que Deus falou assim, deixa eu pegar de volta essa menina que ela está se afastando de mim, vem para cá, que essa mesa aí não é tua, vem para cá, entendeu? E aí quando chegou esse momento, em seguida ele me deu o Cristocast e eu estava tentando fazer o projeto acontecer depois do sonho que eu te contei, né? Te contei um pouquinho nos bastidores, mas você que está assistindo, você vai lá no episódio comemorativo de 1 ano que tem essa história completa de como aconteceu o Cristocast. E aí eu estava tentando organizar as coisas para acontecer e nada dava certo. E chegou uma hora, eu fui ter minha DR, que eu brinco com Deus, e eu botei o joelho no chão e falei assim, pai, é o seguinte, estou querendo fazer o teu projeto, então
coloca no meu caminho, se for da tua vontade de que aconteça, coloca no meu caminho quem tu queres, né, para que ele aconteça realmente. E a partir daí nós conseguimos a primeira entrevistada e assim por diante. E por isso tem sido sempre por indicação e eu acredito muito nisso, né? Porque eu sempre entrego o programa, sempre, do primeiro dia que nós gravamos, do piloto, eu já perdi a conta, mas temos mais de 100 programas no ar. Todos os programas eu entrego a Deus nas minhas orações, todos. Então, e sempre dessa maneira, é a minha forma de falar com ele. Obviamente, quando eu vou a uma missa, eu trato ali de outra forma, mas no meu momento com ele, eu descobri o meu jeito de conversar, que eu sei que ele entende o meu coração, né? Então, isso é uma coisa, você não precisa falar bonito, rebuscado, você precisa ser verdadeiro no que está dentro do seu coração para ele, só isso, né? E trazendo uma referência para isso, né? Ele mesmo diz que a gente o encontraria quando buscasse de todo o coração. Então, não é se você sabe falar ou se você fala bonito ou não. É se o coração tá ali. Eu acho que, como tudo na vida, né? Onde a gente coloca o coração, onde a gente intencionaliza, faz com todo empenho, eu não vejo como dar errado, como algo nesse sentido. E embora, né, há uma instrução também de que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Mas se nós estamos embasados naquilo que Deus almeja pra gente, não acho que há perigo devotar o coração em uma oração com Deus. E aí aproveitar também, porque se você está assistindo, você pode ir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tem como é que chama? Um destaque lá para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos diariamente trechos da leitura, trechos do Evangelho, para você fazer também a sua reflexão diária. Então, ali a gente separa sempre o Evangelho e na Igreja Católica é chamada de Lectio Divina, né? Onde todas as igrejas católicas do mundo fazem aquela mesma leitura, liturgia mensal. E então tem um plano onde a gente pode ler os trechinhos do Evangelho e fazer as reflexões que a gente precisa para aquela palavra. Então, todos os dias, de certa forma, ali você vai estar lendo a palavra de Deus e vai estar refletindo para a sua vida também, que é um grande devocional. Na verdade, uma denominação chama de algo e a outra chama de outra coisa, mas se você quiser engajar, aproveita porque está o link direto do grupo do WhatsApp lá e você pode, aos pouquinhos, ir se aproximando mais de Deus através da palavra dele. Entra nessa com a gente que todos os dias, de domingo a domingo, a gente está lá compartilhando a palavra de Deus também. E aí, Roger, para a gente começar a pegar o rumo, porque passa rápido a conversa, quando a conversa é boa. E é impossível, né, esse assunto não ser algo que seja esgota, muito bom. Né? Olha, eu quero te perguntar, por que é que vale a pena crer em Deus? Tá, eu acredito muito que na Terra nós somos de braços, nós somos os pés, nós somos uma das formas, né, nós somos o meio que Deus usa, embora ele não dependa da gente para nada, mas que ele usa, seja ele para alcançar pessoas, seja de qual maneira for. Então, é impossível a gente viver, e falo, obviamente, sobre a minha ótica e sobre aquilo que eu vivo, é que é impossível viver, fazer, acontecer coisas se não segundo a vontade de Deus. Acho que vai acontecer até os nossos últimos dias uma tomada de decisão, uma ação talvez não assertiva, algo que não seja assim, de tanto benefício para a gente. E assim, ano passado, 2024, foi um ano muito difícil para mim, fruto de uma decisão onde eu não... A palavra é essa. Eu não esperei um processo de Deus na minha vida. Eu quis adiantar um processo. E consciente disso, coloquei minha vontade à frente. Eu tive consequências assim, inimagináveis. Mas Deus é tão bom e misericordioso
que mesmo nesse processo de uma decisão errada que eu tomei, ele esteve comigo em todos os momentos. Então, como não crer em alguém, em um Deus que permite que a gente faça a burrada, que a gente tome decisões erradas, que a gente ache que sabe de tudo, que é inteligente, que tem sabedoria, que já está anos no mercado, já tem anos de experiência, faz determinadas coisas, sabe lidar com pessoas, e aí você acha que você já está ok. E por não consultá-lo, por não entender a vontade dele de fato, a gente toma uma ação, a decisão traz consequências enormes, mas ainda assim ele diz assim, ó, você fez tudo isso sozinho, mas eu vou te acompanhar, vou te ajudar, mesmo que seja no fundo do poço, nem que seja para te tirar daqui. E foi o que aconteceu comigo. Algo muito pessoal, muito particular, mas um dos meus maiores aprendizados em 2024 foi entender que um dos maiores erros é você querer ajudar Deus a fazer aquilo que Ele já destinou para você. Então, como não crer, né? E até termino com uma outra pergunta: como não crer, né, em alguém que está presente conosco, nos auxilia, nos ajuda a fazer aquilo mesmo quando a gente não segue o plano dele? Então, eu termino com a pergunta, né? Porque assim, se a gente for olhar, André, a gente sempre vai ter em nossa jornada de vida momentos onde a nossa humanidade, nossa carnalidade quer falar mais alto por ser algo muito bom, vistoso aos olhos. Mas ter a consciência e ter a paz no coração de que o caminho que Deus tem pra gente é outro, é muito melhor, embora que naquele primeiro momento os sacrifícios e as dores sejam piores, né, vamos dizer assim. Inevitáveis às vezes, né? E aí tu acabou puxando uma parte assim que eu acho muito legal, que é sobre o discernimento, né, do que Deus quer para a nossa vida. Como discernir? Não é fácil. Não é fácil. Olha, eu tenho uma música de um cantor que eu adoro, que é o Marcos Almeida, que diz que enquanto eu espero, que é baseado em um versículo bíblico, eu espero em ti, embora não saberei quando tu virás, mas espero em ti. Porque em determinado episódio da Bíblia, não recordo agora qual era o personagem bíblico, mas ele esperava Deus de diversas formas, né? Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio a chuva, tempestade, Deus não estava na tempestade. E o Elias, ali ó, nossa equipe aí soprando aqui, Elias. E aí, na cabeça dele, Deus iria agir daquela forma. Mas Deus o contrariou e veio através de uma brisa tão suave. E às vezes a gente espera, e aí que entra a questão de como discernir, a gente quer discernir e quer que Deus haja do nosso próprio modo, né? Do nosso jeito, da nossa forma. Então, acho que meio sendo muito difícil responder, uma oração prática que eu faço é que, mesmo que eu não saiba, peço para que Deus me conduza no caminho que Ele tem para mim, porque em Jeremias diz que os planos de Deus para nós é de prosperidade, não de dano, né? São muito maiores do que os nossos. Então, ainda assim, estar sensível à voz de Deus, entender Deus falar, acho que é uma das melhores formas de buscar esse discernimento. E até a forma de Deus falar a gente quer decidir, né? E aí esse é o grande problema. Acho que é uma eterna luta. Eu acho que também, André, é muito importante, eu acho que faz toda a diferença, para quem direciona a nossa vida ou como nossa vida é direcionada, seja por uma carnalidade ou seja pelo Espírito. Então, mas isso também é uma decisão que a gente precisa tomar diariamente. Né? E se a gente for buscar também, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, né? Então, para mim, dá total entendimento de que eu sei quem é meu pastor a partir do momento que eu convivo com ele.
né? Então, é aquele que me direciona, aquele que me dá um caminho, aquele que diz assim, ó, vamos por aqui, aqui tem pasto, aqui não tem, aqui o pasto é saudável. Eu só vou ter esse entendimento se eu conviver. Aí a gente volta lá para as práticas da leitura, da conversa, da oração, do jejum. Não tem outras formas, né? Acho que o discernimento vem a partir daí. E mesmo com isso ainda é difícil. É verdade. Olha, aqui no CristoCast já me trouxe várias experiências de fé, assim, né? Inclusive e especialmente de pessoas que estavam com a fé mais abaladas, ou mais frias mesmo, sabe? Sim. E às vezes, assim, eu recebo mensagens que me levam para lugares que eu nunca imaginei, porque imagino que é uma pessoa te buscar para saber como ela pode conhecer um pouco mais a Deus. E eu te confesso que eu nunca pensei isso na minha vida, né? De desconhecidos me procurarem para saber disso. É uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E até por isso, como eu te falei nos bastidores, o CristoCast me colocou numa jornada muito interessante, muito profunda na minha fé. E eu precisei entender que não bastava eu conhecer a mim. O autoconhecimento, ele é fundamental. Mas quando ele é fundamentado em Deus, em quem nós somos como filhos de Deus, eu acredito nisso, sabe? Porque senão a gente acha que se basta. A gente acha que se nós formos excelentes profissionais, excelentes pais de família, excelentes filhos, é suficiente. Sou uma boa pessoa, sou um bom cidadão, né? É suficiente. Moralmente melhor, né? E não basta, né? Mas ali na frente a gente descobre que tem aquele buraquinho ali faltando algo, e esse algo é Deus, e esse algo só vai ser preenchido quando a gente consegue se compreender mesmo enquanto filhos de Deus, assim. Então, eu tenho sempre esse desafio de quando alguém me procura para conversar sobre essas situações, de dizer assim, que Deus conhece cada célula nossa, cada pensamento nosso, e isso tem o Salmo que fala, né? Não vou lembrar agora qual é, mas tem um Salmo que fala que Deus conhece a nossa forma de sentar, de levantar. Ele conhece tanto de nós e a gente conhece tão pouco sobre ele. Então, o mínimo que você possa fazer para começar já é um movimento muito grande, para que depois você possa aprofundar isso, né? Possa ir devagar aprofundando. E aí vira um loop infinito que eu falo, né? A gente começa tentando conhecê-lo um pouco mais, a gente vai se conhecer no caminho, a gente vai compreender o que ele quer pra gente, às vezes, e aí, gente, é um negócio que não é rápido também não, né? É uma jornada, né, que leva, às vezes, uma vida toda, né? E a gente vai compreendendo o que ele quer da gente, e a gente vai tentando fazer, e erra, e conserta, e volta, e dá uma leve surtada, e continua, né? Mas que vale muito a pena, eu acho, sabe, Roger? E penso que, às vezes eu penso assim, que quanto mais cedo a pessoa se propuser a viver isso, melhor. Aí eu queria saber da tua experiência, assim, citaste que tu foste, não sei se ainda é líder de célula, foi líder de célula, nessa experiência de receber pessoas diversas, né, jovens, adultos, idosos e tudo, nessa vivência de fé, cada um tem o seu jeito, mas vendo isso tudo acontecer na vida de cada um, existe um jeito, existe uma forma de se colocar mais à disposição de Cristo? Bom, eu acredito que sim. Cada um de nós somos chamados por Deus de maneiras específicas, né? Eu acredito muito nisso. A forma como Deus te chamou é diferente da minha, como a forma que Ele chamou a cada um de nós que estamos vendo esse podcast agora, o CristoCast.
Até porque, embora o plano seja universal, a salvação seja para todos, né? Existem formas e meios distintos em que Deus nos usa para executar essa missão. A salvação é individual, né? Que Sim. a gente precisa cada um fazer Sim. a sua parte. Sim, o plano que é universal, o plano da salvação para todos, né? Mas tem as suas particularidades, é muito bem pontuado. Hoje, eu não estou como líder de célula na minha comunidade de fé, na minha igreja, no movimento. Eu estou como líder de comunicação, que inclusive foi onde eu iniciei toda a minha jornada, porque eu acredito que recebi um dom divino, mesmo sem entender nada, e até um parênteses aqui, não sei se a gente tem tempo ainda, mas é breve o parêntese. Na minha família, não há ninguém com histórico de vivências na comunicação, de marketing, que é a área em que hoje eu atuo. E desde muito novo, pequeno, meus pais contam que eu desenvolvi um desejo por sempre que haviam aniversários, eventos na família, a família sempre que, enfim, faziam as fotos, enfim, sobravam 3 ou 4 filmes e eu sempre pedia para meus pais, olha, me dá aqui o filme que eu quero fazer os registros. Aí eu ia, organizava todos os meus bonecos, meus carros, meus brinquedos, enfim, de forma geral, e eu fazia as fotos e meus pais revelavam. Geralmente era o fim do 3º ou 4º filme. E é isso, Andréia. Eu comecei a ter uma prática, e aquilo ali começou a acontecer. Então eu fui crescendo, eu pedi o quê? Uma Cybershot, uma câmerazinha pequena, e fui desenvolvendo, assim, muito tranquilamente. E aí eu pedi para meus pais um computador, porque eu queria mexer no Photoshop. E aí, como assim, um adolescente de 12, 11 anos vai saber o que é Photoshop? E aí eu comecei, de uma forma muito autodidata, mexer em ferramentas, depois eu quis aprender a editar e eu pedi para meus pais pagarem um curso para mim de edição. E eu fiz um curso no antigo Atorres, não sei se você lembra. Sim. Antigo! Fiz um curso de edição. Então eu comecei assim, hoje eu vejo que Deus me chamou para fazer isso, porque de uma forma muito natural eu comecei a seguir esse caminho. Então eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com fotografia, porque eu gostava de fotografar. Mas eu comecei na igreja, montando uma equipe de comunicação, porque eu adorava registrar aquilo, eu achava que aquilo ali seria muito importante, e ter uma rede social para a igreja, ter um movimento ali seria excelente, porque aquilo ali ia impactar outras pessoas e a gente ia convidar os jovens para participar das programações e tal. Corta o filme, me formo em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Pará. Quando comecei a cursar, eu vi que o universo era muito maior, e hoje, aquilo que começou como uma brincadeira, hoje para mim é uma forma de rentabilidade. Hoje eu tenho, por infinita graça, estou à frente de 3 empresas que atuam em ramos muito semelhantes daquilo que aquele garotinho lá de 8, 9 anos começou a fazer mesmo sem entender. Mas hoje eu entendo o propósito de Deus para mim, porque embora tenha começado de uma forma muito... tipo, isso aqui é um hobby, isso aqui é muito tranquilo. Hoje existe o projeto na igreja, em que eu estou à frente ainda, de desenvolvimento de comunicação, de um projeto em que a gente acredita que é uma missão dada por Deus. Dentro desse projeto, muitas pessoas, ou 80% das pessoas que atuaram no projeto hoje, são pessoas que são da minha equipe, são do meu time, e que hoje, de alguma forma, rentabilizam o seu talento, remuneram o seu talento com aquilo que começou lá atrás. Então, e para além disso, tem um outro projeto também, em que eu desenvolvo lá na igreja, que se chama Voe Mais Alto, que é um projeto que tem como principal finalidade de atuar com os jovens e adolescentes de baixa renda, de extrema pobreza, porque a gente está numa localidade que infelizmente não é assistida por completo pelo poder público. Então lá a gente desenvolve a mentalidade dessas pessoas, trabalha o entendimento de fé, mas também o entendimento de que eles tem a possibilidade, existe um caminho,
existe uma proposta para que elas alcancem esse voo mais alto. E o que é esse voo mais alto? É essa pessoa ter perspectiva de vida, acreditar que há uma possibilidade, sim, e que através dos estudos ou não, e aí, assim, quando eu pontuo ou não, é porque eu ouço relatos de tipo, tio, eu não quero estudar, eu quero, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol. Sim, ok, mas minimamente para você executar isso aqui, você precisa ter algum tipo de conhecimento, você precisa saber se portar, ter disciplina e uma série de outras coisas que a gente atua. Então, é por isso que no início do podcast comecei falando para você, trouxe a referência que eu adoro falar sobre ela, porque ela faz parte da minha vida, da letra do Mano Brown, que diz que ele era a carne, agora ele era a própria navalha, porque hoje eu entendi a influência que eu posso exercer na vida de outras pessoas. Sim. Então, já tivemos algumas reuniões, algumas ações realizadas com essas pessoas, mas o entendimento vale a pena crer no processo, vale a pena crer no projeto, e ali onde você teve suas maiores dores, vou usar isso, se você estiver disposto, Deus pode lhe usar para ser sua maior fortaleza. E hoje eu acredito que o meu propósito de vida está se completando em sua plenitude, porque eu emprego pessoas, para mais de 10 pessoas, né? São 10 famílias que de alguma forma estão sendo assistidas pelos projetos que a gente desenvolve empresarialmente. Acredito também que fui chamado, assim como José de Arimateia, que foi o discípulo de Jesus que tinha mais recursos, e aquele discípulo atuava também, atuou com Jesus, dispondo de tudo aquilo que ele tinha. Então, eu acredito que hoje também é impossível isso não fazer parte da minha vida. Então, tem projetos, André, aqui, por exemplo, tem um projeto que não é minha competência, que trabalha com mães de autistas. Eu não entendo nada disso, mas eu entendo que o meu papel é minimamente ser um mantenedor desse projeto. Se eu não chego lá, existem pessoas que chegam e eu posso ajudar de alguma forma. Então, eu sigo ajudando projetos, sendo mantenedor do reino, fazendo aquilo que eu acredito que faz sentido e me faz cada vez mais Deus olhar e dizer assim, ok, você está fazendo uma boa gerência disso aqui que eu estou lhe dando, e você pode seguir com mais, e trabalhando a mentalidade de jovens, de adolescentes, de um bairro periférico onde nós estamos inseridos hoje em Belém. Então, para mim faz todo sentido seguir essa jornada. Hoje, encerramos, infelizmente. Olha, ainda dava para a gente conversar muito mais, tá vendo? Passa muito rápido. Me dê aqui sua mão. A gente sempre encerra assim aqui o programa, para eu ter oportunidade de agradecer mesmo a sua presença, o seu tempo aqui. Obrigada por ter vindo dividir a tua história. Eu que agradeço. E o teu aprendizado, a tua experiência. Eu quero muito pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua jornada. Obrigado. Todo o teu trabalho, aonde os teus pés alcançam, levando a palavra de Deus, que tu sejas muito abençoado. Obrigado, amém. Recebo tudo isso. Obrigada por confiar aqui no projeto e por vir aqui. Eu que agradeço. Com a gente. E conte com a gente, com tudo que eu puder também somar com vocês, seja a nível de podcast, de projetos. Acredito muito no que vocês fazem, é um projeto muito bonito, tenho certeza que está cumprindo o seu principal objetivo, que é levar o nome de Cristo para além das 4 paredes. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado a todos, viu? Obrigado. Você que ficou até agora acompanhando a nossa conversa, falei que valia o like, valeu vários likes, então não deixa de deixar o teu aí. Coloque, compartilha também para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando receber uma mensagem de Deus no coração dela. Olha quanta coisa legal que a gente conversou hoje, e eu tenho certeza que o Espírito Santo chegou aí do outro lado para tocar o teu coração de alguma forma. Aproveita, comenta aqui o que foi que mais te tocou hoje, qual foi a mensagem que ficou mais forte, o que aqueceu o teu coração, o que vai te ajudar a decidir a ter Deus muito mais na sua vida. Então, você sabe que a gente aqui sempre está trazendo convidados que têm essa intenção de dar testemunho e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então, como eu sempre digo, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.